O assunto mais importante no mundo inteiro neste momento são os protestos que ocorrem em várias cidades e capitais da China por conta da política de Covid-0 que está levando a população ao desespero e começa a testar os limites da repressão e do controle pelo Partido Comunista Chinês. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois o mundo inteiro está atento, testemunhando em tempo real esses protestos que ocorrem na China e que são os maiores desde o famoso protesto de 1989 na Praça da Paz Celestial. E é importante falar sobre o que desencadeou esses protestos agora, quais são as prioridades do partido, quais são as respostas que Xi Jinping tem agora diante de si e como até o mercado começa a apostar e se posicionar diante das possíveis respostas e consequências do que está acontecendo no país. Primeiro, com relação aos protestos, é preciso entender que essa política de Covid-0 e que acabou levando o partido a impor restrições severas, lockdowns, isolamento forçados, ela já dura praticamente 3 anos, desde que a pandemia iniciou na China no final de 2019 e não houve ainda flexibilização. E a gente tem visto ao longo desses últimos meses uma aposta do mundo, dos investidores, achando que a China vai reabrir e acaba não reabrindo, pelo contrário, restringe ainda mais, apertando as restrições, não flexibilizando, e está levando a um ambiente local onde a possibilidade de uma convulsão social, de tensões escalarem, um verdadeiro caos de instabilidade social se instalar. E parte já está acontecendo, e por isso que o momento ele é tão simbólico também, porque a gente não via algo dessa magnitude desde 1989. E não apenas porque os protestos estão tomando várias cidades, mas porque as imagens estão circulando não livremente, mas até com menos censura até em redes chinesas. Elas estão sendo divulgadas amplamente no mundo inteiro. A gente vê imagens em algumas cidades, até a polícia local não reprimindo tanto, sugerindo que há um apoio ou uma consciência da situação dramática que algumas comunidades vivem, então não dá para realmente menosprezar o que está acontecendo. E o grande gatilho ou estopim desse protesto agora foi o caso numa cidade chinesa chamada Urumqi, onde um prédio que estava lacrado e ruas na região que estavam bloqueadas, e realmente as autoridades têm feito isso, de lacrarem, soldarem as portas de condomínios e edifícios, impedindo as pessoas de saírem, isolando por completo, e um prédio começou a pegar fogo e os bombeiros não conseguiram acudir a tempo e 10 pessoas morreram. E esse foi o grande gatilho, os cidadãos começaram a protestar, e isso foi escalando e contagiando e incentivando mais pessoas a protestarem ao redor de várias cidades na China. E a gente já tinha visto nos últimos dias também o caso da Foxconn, que é a famosa fábrica de montagem de iPhones e outros produtos da Apple, que também estava buscando impedir os funcionários de saírem das fábricas, e isso acontece com frequência. As imagens que circulam são sempre impressionantes, já não chocam mais, mas é mais do mesmo do que tem ocorrido nos últimos 3 anos, onde os cidadãos são forçados a ficarem isolados, presos às vezes num supermercado, uma pessoa é testada positivo, fecham as portas do supermercado, as pessoas tentam sair em correria, desesperadas para deixar o local e não conseguem, tem que ficar lá por algumas horas ou dias, até que todo mundo saia negativo. O controle de testagem também ele está por todas as partes, são medidas draconianas, onde a pessoa precisa testar constantemente, quase que diariamente, e se alguém é testado positivo, é mandado para um campo de isolamento ou campo de concentração, como esse que a gente tem visto a China construir. Assim, são imagens impressionantes. Ou então, quando alguém não é positivado, mas teve contato com alguém que estava positivo, também acaba sendo isolado. Realmente são imagens dantescas.
Mas o que chama a atenção deste momento é que não é agora mais apenas vídeos em redes sociais de algum usuário, alguém que vazou imagens para fora da China, mas isso já toma conta da imprensa internacional. A gente vê manchetes na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil também. Então não dá para subestimar porque realmente são protestos muito relevantes. E aí que vem a questão toda e como isso está testando o Partido Comunista, porque muito mais do que política de crescimento econômico e desenvolvimento do país, a prioridade principal do Xi Jinping, do Partido Comunista, é estabilidade social. Não é crescimento econômico. Por mais que isso seja meta de governo, o principal é estabilidade social. E esse tipo de evento está levando à instabilidade social, convulsão, que é tudo que o partido quer evitar. E é nesse momento Xi Jinping precisa escolher. E é que estão os seus dilemas, porque se ele abre mão e flexibiliza mais, a China corre o risco de ter um aumento brutal de casos, e é bem possível que esse seja o cenário base, porque a China, por conta do isolamento e não ter permitido com que o vírus circulasse, tem muito menos imunidade de rebanho do que os demais países do planeta. Então ela precisa passar por isso, e flexibilização sugere invariavelmente mais contaminação, possivelmente mortes, possivelmente uma sobrecarga no sistema de saúde pública, e é algo que também o Xi Jinping quer evitar. Por outro lado, se ele não flexibiliza e restringe ainda mais, ele vai no caminho de Coreia do Norte, de mais repressão, de mais controle da população e possivelmente de mais brutalidade, e levando à instabilidade social, caos social, que é também algo que ele precisa evitar. Então esse é o grande dilema que agora Xi Jinping e o Partido Comunista têm diante de si. Qual é a alternativa mais provável? Ainda é difícil saber, mas por conta de tudo que está acontecendo e como é uma política que parece que eles também estão percebendo que não há outra alternativa, até porque o mundo já está convivendo com o vírus, voltando à normalidade. Por exemplo, agora durante a Copa do Mundo, os chineses estão vendo as pessoas nos estádios assistindo aos jogos sem máscara, até circularam imagens de que os jogos da Copa transmitidos na China, eles estão ofuscando ou embaçando a imagem da torcida para que as pessoas não vejam que estão sem máscara, os torcedores nos estádios. Então a China está percebendo, e o partido também, que essa política de Covid-0, ela não tem como ser vencedora. Ela vai levar apenas a mais repressão, a mais caos social, a mais instabilidade social. Portanto, é mais provável esperar algum tipo de flexibilização. Seria uma flexibilização completa e abandono dessas políticas? Talvez não, mas mais na direção de flexibilização e atender e, de alguma maneira, conceder uma flexibilização e ceder às demandas dos protestos é bem possível. E até é interessante notar como alguns investidores estão apostando justamente nessa consequência, ou nesse resultado. Eu quero colocar aqui algumas consequências do mercado. Aqui vamos lá colocar, primeiro em termos da moeda chinesa, onde nos últimos dias a gente teve uma forte depreciação novamente do yuan chinês, especialmente na segunda-feira, no dia laboral da Ásia, e na terça-feira já começa a ter uma leve queda. Mas houve uma depreciação da moeda chinesa. Porém, algumas ações chinesas começam a performar bem, como, por exemplo, este conjunto de ações, ou esse índice, que está relacionado ao turismo na China, que no dia de segunda-feira teve uma alta de 4%. Ou então, a empresa de linha aérea Spring Airlines também com uma alta de quase 5%, e outro grupo de turismo, o Tour Group na China, subindo 7% na segunda-feira, dia 28. Isso sugere que o cenário de flexibilização e de uma reabertura da China começa a ser o mais provável. E aqui eu termino o vídeo, é um fator macro importantíssimo para o mundo neste momento. Recentemente estava lendo um relatório da GavCal Research, do Louis Vincent Gave e do Anatol Kaleski, e eles trouxeram justamente esse ponto e fazendo até um trocadilho entre
O mundo e o mercado está esperando uma pivotada do Jerome Powell, presidente do Fed, onde ele vai voltar a reduzir juros ou parar de subir, quando na verdade a pivotada mais importante para a economia mundial e para os mercados é a pivotada do Xi Jinping, isto é, abandono das políticas de Covid-0, ou pelo menos uma flexibilização relevante, porque vai levar a uma verdadeira reabertura da China, porque nesses últimos anos a China está bastante desconectada do mundo e com uma repressão do consumo, da demanda interna e que pode levar a consequências nas principais variáveis macro do planeta. Porque a China reabrindo de fato a sua economia, imaginem agora com o petróleo que a Europa na recessão, possivelmente já em recessão, Estados Unidos com uma recessão possível no ano que vem. Ainda assim, barril de petróleo está na casa de 80 e poucos dólares. E com a China com Covid zero, política de Covid zero. Se há uma reabertura de fato na economia chinesa a partir de agora, isso sem dúvida que terá consequências e até positivas para economias emergentes, para commodities, para mercados também. E por isso esta pivotada é tão importante do Xi Jinping, se é que ela vai acontecer, mas sem dúvida que o momento agora é crucial, ele é delicado porque parece ser um resultado binário. Ou é mais repressão e controle pelo Partido Comunista, e isso vai gerar instabilidade social, convulsão e caos social na China, ou será a outra via de flexibilização ou até abandono completo da política de Covid-0. Qual será a resposta final? Ainda não sabemos, mas sem dúvida que ela terá consequências para a economia mundial e para o mundo inteiro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Como sempre, eu vou colocar aqui, caso algum link interessante, nos comentários. Compartilhem e espero que tenham gostado. Até mais. Muito bem, eu acho que é isso. E acompanhem e tentem buscar os vídeos sobre os protestos, que impressiona a dimensão agora de tudo que está acontecendo na China. Valeu!